olhos azul. Foi entrando pela porta do salão. Olhou para Maria Valsa e foi direto na sua direção. O moço agarrou a Maria Valsa pela cintura e arrastou para o meio do salão. E ali os dois dançaram valsa, e shot, e vaneirão, e iam inventando uma dança na outra, uma dança na outra, uma dança na outra. E nada do moço largar Maria Valsa. O capoeira dançava com Maria Valsa e ela ali, toda cheia de molejo, nos braços daquele homão, a Maria Valsa ficava miudinha, toda espigadinha, mas sempre ali, ó, com o narizinho empinado, feliz e toda vaidosa com o show que os dois estavam dando. E dançaram 1 hora, e 1 hora e meia, e 2, e nada da Maria Valsa olhar para o chão. Às 3 horas da manhã, o salão começou a esvaziar. O diabo achou que já estava mais do que na hora dele dar o outro show. Faz admitir O amor à arte é a tônica no discurso da maioria dos atores. São profissionais apaixonados por este trabalho. Mas como nem só de aplausos vive a arte, os empecilhos econômicos são uma constante nas produções independentes. Investimentos públicos melhor distribuídos fomentariam a prática artística teatral dos diferentes grupos e companhias. O teatro, assim, a gente faz tudo, na verdade, né? Eu atuo, eu dirijo, eu escrevo, eu faço cenário, eu faço iluminação, a gente faz material gráfico, né? Na verdade, o que for necessário em termos de teatro, a gente está aí para Deveria ser assim, cara? Não. Isso é uma imposição técnica financeira, né? A gente ainda não tem condições de ter uma estrutura de produção na qual, assim, eu possa delegar o cenário para um cenógrafo, possa delegar a iluminação para alguém que possa fazer a iluminação, enfim. Eu acho que hoje o teatro em Chapecó, por exemplo, está passando por um momento bastante complicado do ponto de vista da formação dos atores, né? A gente não tem tem pouco elemento humano de trabalho, porque não há ainda um trabalho de fomentação dos grupos, para que os grupos sejam mais fortes, mais permanentes, e que esses grupos estejam renovando os seus atores, os seus elencos, porque isso gera um problema para a própria produção teatral da cidade, porque chega um momento que eu não tenho gente para trabalhar, né? Eu tenho atores que ainda não são formados, que são muito insípidos, né? Os atores que se despontam um pouco acabam indo embora, né? Como é o caso do Jonas, por exemplo, né? Apesar desse projeto ser aqui de Chapecó, mas ele vem de Florianópolis para cá para fazer esse projeto, né? Porque na cidade ainda não tem alguém que abrace o teatro como opção de vida, né? Até porque morre de fome se fizer isso aqui em Chapecó. Né? Então, mas essa é uma equação que teremos que solucionar. Eu acho que está na hora dos fomentadores da cultura, né, de forma geral, especialmente o poder público, começar a olhar para isso. Né? A gente tem aqui uma cidade que pensa muito em Universidade Federal, que tem o Noesc, que tem o Chapecó, que tem o Desc, que tem... Mas ainda que não tem um curso de formação de atores. Né? Isso é um problema. Né? Queremos ser a grande capital do Oeste, com 200 mil habitantes, com um aeroporto com 20 voos diários, com a maior agroindústria da América Latina, com a produção de suínos não sei o quê, blá, blá, blá. E aí a hora que vamos olhar para a produção artística da cidade, não tem. Né? Ou tem trabalhos sempre sofríveis, porque os grupos a duras penas conseguem montar as suas peças, né? Porque não tem acesso a dinheiro público. Né? E os grupos têm que ter acesso ao dinheiro público, porque esse dinheiro que vai para a arte, que vai para os grupos, é um dinheiro que volta para a comunidade. Né? Que volta para as pessoas, que forma a plateia, que forma cidadão. É importante investir nisso, mesmo que algumas pessoas achem que não. Né? Às vezes assim, os meus atores ficam bravos comigo, né? Porque eu pergunto assim, para que serve o teatro? Para que serve isso? Não serve para nada. O teatro não serve para nada. Né? Entre você gastar 25 mil reais e montar um espetáculo, e você gastar 25 mil reais dando comida para famintos, eu prefiro que dê dinheiro para os famintos, porque as pessoas, né, precisam comer, precisam, né, estão morrendo.
né? Agora, este nada é que faz a grande diferença. Mas a história que eu vou contar pra vocês não foi bem assim. E não foi porque a moça não era uma moça qualquer. Era a Maria Falsa. Moça preguiçosa que nem ela só. Mal raiava o dia e ela já dizia: ai, que vontade que eu tô de não fazer nada. No final do último mês de abril, um movimento de artistas catarinenses sem lideranças e oriundos de várias partes do estado ocupou e acampou em alguns espaços públicos da capital Florianópolis, dentre eles o Centro Integrado de Cultura. Cobravam uma política cultural estadual efetiva e transparente. O movimento ganhou adesão de outras regiões de Santa Catarina, mas, por enquanto, nenhuma resposta efetiva foi dada pelo governo. Há muita coisa para ser feita em termos de política pública, né? E Santa Catarina, especialmente, tem uns problemas muito sérios, né? Esse movimento que rolou no estado aí foi porque existiam algumas ações do governo do estado que estavam certas e programadas para acontecerem agora, e o governo começou a cortar tudo, né? Com o discurso de que o governo está passando por dificuldades de economia e tal. A gente até aceita o discurso, né? Eu praticamente aceito a ideia, né? Acho que se precisar apertar o cinto, então vamos apertar o cinto, né? Não tenho nada contra. Mas desde que realmente apertemos o cinto, né? O que eu acho meio complicado é você dizer, não, vamos apertar o cinto, mas para você que é meu amigo, eu te dou 100 mil reais, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, que o governo resolveu não editar, não publicar o edital Elizabeth Anderler, né, que é um edital de auxílio à produção às artes de forma geral, cortou o edital e deu 800 mil reais para o Paul McCartney fazer um show em Florianópolis, né? Acho que é mais que o valor total do edital. Então aí é que gera a indignação, né? Quer dizer, então, por que para alguns, né? O outro aspecto é em relação à nossa distância aqui de Chapecó com a capital, né? Se você pegar os projetos que são aprovados e que recebem recursos do governo do estado, pouquíssimos ou quase nenhum vêm para o interior do estado, né? E isso não quer dizer que a nossa produção artística seja inferior à região, à faixa litorânea. A gente quer ter o mesmo direito que todos têm, né? E eu acho que esse movimento que se criou no estado foi em boa hora. E é um movimento bonito, porque ele tomou conta do estado inteiro, pelas redes sociais, e as pessoas têm esse discurso de que tem um líder, de que não, é uma coisa bem democrática, bem laica, né? Todos estão indignados, todos estão abertos a isso, e no âmbito municipal também, apesar de termos tido alguns avanços, mas precisamos avançar mais ainda, né? Porque de nada adianta a gente ter um espaço aqui de 15 milhões de reais, um teatro municipal, que só pode ser ocupado por companhias que vêm de fora. Né? E o teatro aqui de Chapecó, né? E os grupos aqui da cidade, e as pessoas que tentam viver do teatro aqui na cidade, né? E se fores boa menina, terá Deus por pai e alegria por dom. Se fores boa menina, terás Deus por pai. It's the pride.
que você indicaria ou aconselharia as pessoas a consumir a arte do teatro? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu acho que o teatro é uma arte que ela abarca todas, primeiro, né? Quer dizer, no teatro você consegue ter uma expressão plástica da tua ideia, no teatro você consegue ter uma expressão musical da sua ideia, no teatro você consegue ter uma expressão dramática do ponto de vista textual, né? E também consegue ter uma representação do ponto de vista do trabalho do ator. Tem um termo de um teórico alemão que ele fala assim, que a sensação do luminoso se aproxima muito da sensação da religião, da fé. É quando você entra na igreja e vê o seu santo de devoção, ou seja quem for, e você reza aquilo com tanto fervor que você sai da igreja ou do templo que seja, né, sem que aquilo possa ser expresso em palavras. Né? E a arte tem isso. Às vezes você vê um quadro, às vezes você ouve uma música, ou você vê uma cena que você sai daquilo, bom, o que foi? Eu não sei o que foi que eu vi. Eu só sei que aquilo me levou para um outro espaço, para um outro lugar. Essa sensação de luminoso, é só o teatro que consegue possibilitar. Mesmo que você tenha outra resta, que você faça de novo, vai ser uma outra coisa, em outro momento, de outra forma, com outras pessoas. Então acho que é por isso que as pessoas têm que ir ao teatro. Porque essa experiência que elas vão ter aqui é única, absoluta, não existe outra. Né? Algumas vêm para o teatro e não sentem absolutamente nada. Né? Saem, né? Mas o Arthur dizia que as pessoas têm que vir ao teatro e têm que sair diferentes. Né? Que o teatro tem que, de alguma forma, mexer, né? Transformar. Seja do ponto de vista psicológico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista romântico, né? Do ponto de vista da absorção da linguagem. Convidar o público para comparecer sempre, para assistir os espetáculos, né? Para aprender a valorizar também as diferentes formas de manifestações artísticas e culturais e valorizar os artistas, principalmente artistas locais que desenvolvem bons trabalhos, né? Aqui em Chapecó se desenvolve bons trabalhos tanto em teatro, quanto em cinema, quanto em dança, em música, artes plásticas, enfim. Que o público possa compreender o valor e consiga absorver esses trabalhos dos artistas e consiga trocar isso sempre. Que a arte abre portas e cabeças, isso já é mais do que sabido. Portanto, incentivar e valorizar a cultura local pode sim fazer a diferença numa sociedade de produção em série que não valoriza em nada o subjetivo e o pensar. Insira um pouco mais de poesia no seu cotidiano, vai te fazer bem, acredite. Adeus solidão, vou fugir da tradição dos poetas sós, sem amor. Pra me despedir, escrevi essa canção. Vou dizer bye bye.